Opa! E esse é um tutorial Agrega Vendas sobre como construir, sobre como chegar no ICP, no perfil do cliente ideal, no ICP. O que é isso? É uma figura, é um modelo, é uma imagem quase que real do que é o tipo de empresa que a gente vai trabalhar ali na média como canal de prospecção, né? Que tipo de empresa que a gente vai prospectar baseado nesse ICP? Bora lá para a prática? Ele se parece, inclusive, ou ele é igual a um cliente que nós já utilizamos no dia a dia, que já é parte da carteira da empresa, né? Vamos lá, então, quais são as características e por que é melhor trabalhar com um perfil de cliente ideal? Obviamente, porque se você for tentar vender para todo mundo e não para alguém que tenha esse perfil de cliente ideal, você vai apanhar mais, você vai perder mais dinheiro, você vai perder mais tempo, o seu ciclo de vendas vai ser mais longo, o teu CAC, ou seja, o custo pela aquisição do cliente, né? O custo de aquisição do cliente vai ser muito mais caro porque você vai ter que prospectar muito mais. Por isso a ideia que a gente preconiza e que esse modelo aqui, a máquina de vendas, o Outbound Marketing, ele preconiza que a gente trabalhe sim com o cliente ideal. Olha só, grave essa frase: quem vende para todo mundo não vende bem para ninguém. Você poderia, se você vende para todo mundo, até vender para todo mundo, mas lá na frente, quando você já tivesse passado, elegido vários clientes ideais, vários perfis de clientes que tivessem essas características que a gente vai conversar agora. Por exemplo, o que é importante saber? Que setor de mercado nós atendemos bem ao longo do tempo? Setor de serviços, de transporte, de indústria de alimento, de indústria de autopeças. Que setor mercadológico eu fui bem? Eu fui bem em tal setor. Beleza, vamos começar por aqui? Vamos. Que região geográfica a gente melhor atende ou a gente tem condição de atender melhor? Bom, a região XYZ, por exemplo, vamos trabalhar sul e sudeste, vamos trabalhar norte, nordeste e centro-oeste. Enfim, outra forma de você eleger um cliente ideal é assim: o cliente ideal tem sido para nós nos últimos anos o que tem um número X de empregados. Esse número de tanto a tanto, por exemplo, ele tem nos ajudado a converter mais rápido, ele tem nos ajudado a performar melhor nas vendas para esse tipo de cliente. Outra característica que pode fazer parte da definição do seu cliente ideal é o faturamento, isso mesmo. Se você, por exemplo, quer trabalhar com empresas médias, não adianta você botar na sua linha de prospecção o cara que é MEI ou micro ou pequeno empresário. Médio e grande é o teu target, então vamos para cima. O faturamento é muito importante, né? Depois, por exemplo, outro exemplo, né? Isso aí pode ser ou pode não ser. Um tamanho de frota. Empresas que têm mais que 10 caminhões servem para mim, menos não serve. Ou até, eu performo bem em empresas que têm até 10 caminhões, 12 vans, 5 lanchas, enfim. É uma possibilidade, como pode ser N outras, né? O tamanho de frota é uma forma de exemplificar uma coisa que não seja faturamento, número de empregados, região geográfica e setor mercadológico. Outra coisa que pode te interessar também é ser capacidade de produção, por exemplo, no agronegócio. Se você prospecta esse tipo de cliente, bacana, um número X de capacidade de produção te interessa, até ele, depois dele não, ou só te interessa depois de um número X. Tranquilo com a questão das características, perfeito, planifica tudo isso, bota num papel, né? Lembrando que quanto mais gente envolvida nesse processo aqui da determinação do cliente ideal, melhor. Aí vamos para uma parte de ideação, né? Vamos sugerir muitas dessas coisas. No final a gente vai eleger algo que fique aqui no meio termo, que seja bom para todo mundo, que todo mundo possa tomar proveito disso. Então, características, ok. Aí você tem dois modelos, né? Há duas possibilidades. A possibilidade é você traçar tudo isso quando você já tem um histórico, já existe no mercado faz alguns anos, ou muitos anos, enfim, você já tem um histórico de clientes. Quando você já tem esse histórico de clientes, que é diferente que quando você ainda não tem, né? Então a gente vai falar disso em seguida, mas quando você já tem, olha só, quais foram os problemas que me trouxeram até aqui, né? Que trouxeram esses clientes bacanas nossos que a gente vai eleger até aqui, né? O que fez com que eles entrassem em contato com a gente? Que gatilho na empresa dele? A falta do quê? O excesso do quê? A falta de previsibilidade, o excesso de perda, o que foi? A falta de recursos? Por que eles vieram até nós? Depois, qual desses clientes aqui a gente está pensando, está trabalhando? Qual deles compra mais rápido? Qual deles fecha mais depressa?
interessa ao negócio? Qual deles o ciclo é mais rápido da venda? Muito bem, é uma outra fonte de busca para eleger o cliente ideal, para você começar a trabalhar a sua primeira campanha de prospecção ativa, sua primeira campanha de prospecção outbound, seu primeiro sprint da sua máquina de vendas, não é? Beleza, depois, qual é o tipo de cliente que enxerga mais valor em você e que, portanto, o preço ele tem menos importância na tomada de decisão? Alguns clientes são muito ligados na qualidade da entrega, o cara quer que seja atendido, o cara quer que não falhe o processo. Então esse cliente é um cliente para entrar aqui para o hall da lista dos possíveis clientes ideais, não é? Depois, quanto menos pessoas envolvidas no processo decisório, também melhor. Às vezes você vai de projetos à diretoria, a compras, cara, se tiver um tipo de cliente que performa bem rapidamente, você bota ele na lista também. Outro tipo de cliente, aquele que me dá mais lucro. Perfeito, essas são algumas boas ideias suficientes para você traçar o teu projeto, o teu modelo de cliente ideal. Quando já existe na sua carteira alguma coisa que dá para você tomar decisão baseada nesses dados. E quando não tem, cara, duas possibilidades. Ou você vai fazer o benchmark com a concorrência, fácil nos dias de hoje. Entra no site do teu concorrente, já vê quem são os clientes dele, faz um shopping, né? Dá uma ligação lá, faz uma ligação lá e como se você fosse orçar os serviços ou os produtos dele e pergunta com quem que ele trabalha hoje, para você ter uma ideia, né? E a outra possibilidade é você criar uma hipótese. É o seguinte, bom, nós não temos produto e não temos serviço, estamos entrando no mercado. Quem é que eu vou atacar? Quem é o meu cliente ideal? Bom, vamos estudar. Aí, entre todos vocês, cria uma hipótese de um bom cliente e testa. Então, seria aqui o certo hipótese mais teste AB, simples de tudo. Teste AB, o que é? É a testagem de várias hipóteses diferentes. Então, você vai pegar ali, o perfil de cliente X talvez funcione, bora prospectar ele. Não funcionou. Agora vamos para o Y. Ou então, testa o A e o B ao mesmo tempo e elege o melhor, e assim sucessivamente. Dessa forma, você vai criar uma lista de clientes, né? Dessa forma, você vai criar uma lista de clientes e vai partir agora, né? Nós estávamos nos planos das ideias, e vai partir agora para uma afinação disso, né? Compilar, afunilar essas informações e chegar num ou dois modelos de cliente ideal, lembrando que você pode trabalhar com mais de um ao mesmo tempo durante o processo de prospecção, ou você pode testar um e testar outro. Nossa sugestão, e nós implantamos nas nossas consultorias, testar os dois perfis ao mesmo tempo. A gente testa um já de cara para poder rodar o processo, né, para poder gerar o primeiro sprint de prospecção, e a gente em seguida já insere, uma semana depois, já insere um novo fluxo de cadência de prospecção baseado num novo ICP. Vamos lá produzir o nosso perfil do cliente ideal?